Hi there! Let's learn English! Oi, gente, vamos aprender inglês? Eu sou a professora Cristiane Mourão e hoje teremos revisão. Vamos verificar aqui? Então, é revisão e avaliação da aula 14. So, let's get started! Vamos aproveitar para rever o que nós vimos na unidade e eu vou começar aqui com o Simple Past, um modelo aqui para que vocês não errem mais perguntas. Pay attention. Eu tenho aqui um modelo bem fácil, tá? Para que vocês possam trabalhar tanto perguntas completas como as WH questions ou as perguntas simples que tem respostas com sim ou não, yes ou no, tá bom? Eu deixei aqui um modelo para que vocês não se percam. E como é que começa? Quando eu tenho esses tipos de perguntas aqui, que começam com W8, tá? Eu primeiro inicio com o pronome, tá bom? Com o pronome interrogativo. Pode ser o who, que significa quem, o what, que significa o que, o when, que significa quando, where, que quer dizer onde, o why é o porquê em perguntas, o how não tem o W ali, mas ele faz parte desse time aí de perguntas, de pronomes interrogativos, tá bom? Então ele foi encaixado aí, certo? E o how quer dizer como. Depois, sempre lembrando que eu estou falando do Simple Past. Se for outra estrutura, se for outro tempo verbal, não vai ser o did que vocês vão ver agora, tá? Vocês vão utilizar outro auxiliar, tá? Mas aqui no caso, como é Simple Past, eu vou dizer who did, what did, when did, where did, why did e how did. Essa é uma sequência, tá bom? O que vai mudar a partir de agora será o meu sujeito, que você vai utilizar ou I, ou you, ou he, ou she, ou it, ou you de novo. Por que tem dois yous, né? Aqui ele é você, no singular, e aqui ele é vocês. Como eu diferencio isso? Pelo contexto, tá bom? Então fiquem atentos. O we, nós, they, eles ou elas. Então na sequência eu tenho o quê? O meu sujeito, certo? E por último, tá? Seguindo essa ordem de pronome interrogativo, auxiliar, que é o did, sempre será o did. Tenho ali o sujeito, que ele vai mudar, tá bom? Conforme o que você estiver falando, e o verbo principal. E esse verbo principal, ele não vai sofrer modificação. Não se esqueçam disso, tá bom? Que quando eu tenho perguntas no Simple Past, o meu verbo volta para a sua forma base, tá bom? Então eu digo, who did I go? What did you do? When did you play soccer? Where did you go? Why did you fight? How did you go to? Did you go home? E assim por diante, tá bom? Aqui no caso você não vai mudar o verbo não, certo? Isso é muito importante quando nós estamos falando de perguntas, tá? Então, não modifiquem o verbo. Se vocês seguirem esse modelo aí de perguntas, vocês nunca vão errar uma pergunta utilizando o Simple Past, tá bom? Porque ele é bem simples e aí que você vai mudar, é lógico, o pronome interrogativo, você vai mudar ali o sujeito e o verbo, mas a sequência é a mesma sempre, ok? E eu vou trabalhar com vocês agora o uso do pronome interrogativo where. Where significa onde, ou dependendo do que você está falando, onde ou aonde, tá bom? Vejam aqui que eu tenho uma oração que eu vou montando de acordo com o modelo que eu dei para vocês ali, tá bom? Vejam que eu tenho where, onde. Na sequência, eu tenho o que mais? Vamos lá. Did. Posso colocar o you aqui, professora? Não. Lembra do modelo. Primeiro o pronome interrogativo, depois o did, depois, olha só, sem erro, o meu sujeito, aqui no caso eu coloquei o pronome they, que são eles. O que mais? Eu tenho verbo
E para terminar aqui, vamos ver o complemento, que às vezes ocorre o complemento, uma expressão de tempo, tá bom? Where did they go on? Quando foi? Vamos lá. There. E por último, aqui finalizando a frase, last vacation. Pronto. Passo a passo de como montar uma pergunta utilizando o passado simples em perguntas, certo? Where did they go on their last vacation? Onde eles foram? Aonde eles foram, no caso, nas últimas férias, ok? Aonde eles foram nas últimas férias, certo? E aí que eu vou responder direto, tá? Aqui não cabe resposta com sim ou não, yes ou no, não tem isso. Você vai responder o que foi perguntado. Aonde eles foram? Para onde eles foram? É assim que a gente fala. Aqui, ó, they went to Japan. They went to Japan. Eles foram ao Japão, eles foram para o Japão. Vou desenvolver outra atividade aqui com a utilização desse pronome no Simple Past. Let's go! Vejam que eu tenho aqui where did they stay? Eu gostaria que vocês ficassem atentos, principalmente à construção, tá bom, gente? Então, tenho aqui, ó, pronome interrogativo, sempre na sequência virá o did, ok? Sempre. Esse é o que nunca muda, tá bom? Ele sempre vem dessa forma, porque ele é auxiliar que indica perguntas, ok? Where did they stay? Aqui é o meu sujeito, ok? Stay é o verbo principal. Where did they go during the night? Aonde eles foram durante a noite, né? Aonde eles ficaram, aonde eles foram durante a noite. O que eu posso responder aqui? Na hotel, ok? Se você viaja, você fica em hotéis, você fica em hostel também, ok? Mas aqui eu escrevi in a hotel. Where did they go during the night? Eu posso responder to a park. Eles foram a um parque. Onde mais? To a museum. To a party. Existem várias respostas aqui, tá bom? Utilizando, no caso, respondendo a essa pergunta que eu utilizei o pronome interrogativo where, alright? Vejam que eu tenho outros pronomes também, além do de where. O where vai indicar localização e o when, vamos ver como é que ele vai ser usado aqui também, certo? O when, ele significa quando, tempo, então eu quero saber o tempo, o horário, ok? O dia, e aí eu vou usar when, porque ele dá essa ideia de tempo. Where, lugar, onde, aonde, tá bom? Aqui eu já tenho minha oração pronta, vocês já sabem que eu tenho um pronome interrogativo no início, na sequência eu terei o did, certo? O sujeito, que você vai variar conforme o que você estiver falando, verbo principal, que não sofre modificação, não precisa conjugar, escrever o ED ou usar o passado deles, tá bom? E high school. When did you finish high school? When did you finish high school? Vamos ver as respostas aqui. Eu tenho duas possibilidades, uma completa e uma direta. No dia a dia, a gente sempre responde direto, tá bom? É na escrita que a gente desenvolve respostas mais longas, mas no geral aqui eu responderia assim, logo direto, tá bom? As pessoas no dia a dia também falariam in 1999, mas eu tenho a forma completa, que é no caso da escrita. I finished in 1999. Vamos para os exemplos com a utilização do when. Vejam que eu tenho a seguinte pergunta. When did the meeting start? Quando a reunião começou? Eu estou me referindo a tempo, tá bom? Eu quero saber quando, que momento, que horas. Eu posso dizer assim, at 7. At 7, aqui eram 2 pontos, mas saiu uma coisa estranha. At 7 a.m., começou às 7. Que reunião começa às 7, mas tudo bem, né? When did you start learning English? Quando você começou a aprender inglês? Eu posso dizer last month. Pronto, respondi direto, porque aqui eu preciso responder o que está se perguntando, tá bom? Ok, vimos o when.
Vamos relembrar agora o uso do why, que na língua inglesa, why é o porquê, tá? Why aqui, ó. Esse why é o porquê em perguntas, tá bom? Why did you get late? Why did you get late? Por que você chegou atrasado? Por que você chegou tarde? Qual seria a resposta aqui quando eu tenho why? O que eu vou responder? Eu vou responder com why? Vejam comigo a resposta dessa pergunta. Why did you get late? Why did you get late? Ok? Vamos lá, então, ver aqui direitinho como é que fica. No caso, vou responder para você na TV interativa, tá bom? A pergunta com why, para relembrar que com why eu vou usar o que na resposta? Vamos lá. Why did you decide to start studying English? Ok? Perguntas com why sempre terão essa resposta aqui, ó. Sempre, eu não vou responder com outra palavra, tá? Eles combinam why na pergunta e because na resposta. Why did you decide to start studying English? Por que você decidiu começar a estudar inglês? Because vamos colocar essa expressão aqui. I'm obsessed. I'm obsessed. Tá, deixa eu corrigir aqui. I'm obsessed. É assim, tá, gente? With English, porque eu sou apaixonada, eu sou viciada, eu gosto muito de inglês, ou porque inglês é importante, ok? E daí que sempre, todas as vezes, quando ocorrer o uso do why na pergunta, eu vou utilizar because na resposta, tá bom? Então, tem que lembrar aí desse joguinho entre eles. Why para a pergunta e because na resposta, e só isso, né? Em inglês não precisa usar aquele monte de porquê separado, com acento, sem acento no final, no começo, como é em português não, tá bom? Em inglês é mais simples, certo? Então, viram aí como é bem simples construir orações, perguntas no Simple Past. Então, vocês vão seguir aquele modelo, não esqueçam que não precisa modificar o verbo, não precisa conjugar verbo para fazer perguntas. Vocês vão utilizar o verbo na sua forma original, base, o verbo raiz aí mesmo, ok? Agora vamos juntar o Simple Past com Past Continuous e vamos ver o que vai dar? Vejam que eu vou relembrar aqui o uso desses dois tempos verbais que estão no passado, mas que possuem estruturas diferentes. Porém, ao juntar os dois, o que vai acontecer, tá bom? Vejam aqui, eu vou dar só uma dica de quando você vai utilizar, né, o Past Continuous e o Simple Past aqui no caso, tá bom? E vou desenvolvendo e revisando aqui o uso deles já já. Vejam que quando nós temos duas orações, vamos voltar, duas orações no passado, uma no Past Continuous e outra no Simple Past, o que nós vamos prestar atenção? Ajuda muito, porque dá uma confusão às vezes quando você se depara com duas orações que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas elas têm duas estruturas diferentes. Como é que eu vou identificar, né? É muito pelo contexto, saber o que está acontecendo, ter muito vocabulário, dominar os tempos verbais fica mais fácil. Mas quando a gente ainda não domina tanto, o que a gente faz? Preste atenção ali nos marcadores de tempo, nas expressões de tempo. Por exemplo, quando eu tiver o when na minha oração, eu já sei que eu vou usar o Simple Past. Sempre vai ser o Simple Past. E quando eu tiver o while, que quer dizer enquanto, durante, eu vou usar o Past Continuous. Vejam comigo exemplos aqui na prática que fica mais fácil para entender isso que eu estou falando. Vejam a seguinte oração. Vamos lá. I was reading a book when the door opened. I was reading a book when the door opened. O que é isso? O que aconteceu aqui, né? Por que eu estou usando o Simple Past? Vejam que eu estou falando sobre duas ações que aconteceram no passado e ao mesmo tempo. E se eu for contar para alguém, se eu falar para alguém o que aconteceu, eu vou usar essas estruturas aqui, tá? Então, tipo, eu vou chegar e dizer para vocês assim, olha, ontem à noite eu estava lendo um livro quando a porta abriu, quando de repente a porta se abriu. Então, é uma estrutura que a gente usa para contar para alguém o que aconteceu no passado, duas ações ao mesmo tempo, certo?
Agora sim, na primeira oração, eu tenho ali o past continuous, que é aquela estrutura que tem gerúndio, né, ing, o to be. E por que eu já usei aqui, eu estou direcionando a palavra when para o verbo, para o door e opened? Porque essa palavra indica quando, certo? Sempre que eu tenho quando na minha oração, eu vou usar o passado simples. Como é o passado simples? Só com um verbo, tá bom? Past continuous não. São dois verbos, o to be no passado e o verbo no gerúndio. Aqui eu só terei um verbo. O verbo no passado com o ed, que são os regulares, ou verbos no passado irregulares, que a gente tem que aprender, estudar muito para aprender o passado de cada um, porque eles não têm nada a ver, às vezes, um com o outro, certo? Agora, quando eu vou usar o while, vamos ver um exemplo também. While he was sleeping, I made dinner. While. Por que eu usei ali, junto com while, o past continuous? Porque o while indica continuação, ó, enquanto, durante, certo? E aí que fica mais fácil de desenvolver a oração. Saber quando é um e outro, se eu tiver o when ou while ali na minha oração, tá bom? Então, enquanto ele estava dormindo, eu preparei o jantar, eu fiz o jantar. Vejam que esse while, ele vai ser usado em que situações mesmo? Vejam lá. Aqui, ó. Quando eu tiver o past continuous, eu vou acompanhar, tá bom? O while acompanha past continuous. Não dá para acompanhar com simple past. O que acompanha o simple past será when. Vamos ver na prática um texto onde eu vou utilizar a questão da contextualização e também o uso do when, while e outras expressões. Vejam comigo. Aqui eu tenho uma pequena história, tá? Que aconteceu em January 2014. A doctor from New Zealand had a frightening experience with a shark. Então, em 2014, né, o médico da Nova Zelândia, ele teve uma experiência assustadora com um shark. Shark é tubarão. But his calm reaction, mas a sua reação calma. Aqui eu vou utilizar o made, tá bom? Made, verbo irregular, é o passado do make, tá? Tem que estudar muito para aprender o passado de cada um desses irregulares, não é fácil como aqueles do ED, tá bom? E aí que eu tenho, but his calm reaction made him the star of news reports around the world. Então, ele virou o assunto, né, de todos os jornais pelo mundo. James Graham, aqui é uma ação, fish no caso é pescar. Aqui é uma ação, gente. Ó, então, o James, se eu fosse contar para vocês, né, o que aconteceu, aconteceu isso e tem uma reação assim, assim, assim. O que ele estava fazendo nesse momento? Ele estava pescando com os amigos em um sábado, olha quando? Attacked, ok? Vai ser o simple past, porque eu tenho uma expressão de tempo que indica quando e sempre vai ser simple past, tá bom? Agora, he, não é comum ver o gerúndio desse verbo, apesar de existir. E daí que eu já sei que eu vou usar o didn't, forma negativa, tá, gente? Do simple past é didn't. Então, he didn't see anything, ele não viu nada, but he felt, ok? Mas ele sentiu o quê? Uma dor repentina nas pernas. A princípio, né, ele achou que seus amigos estavam trollando ele, tá bom? Então, como é que eu falo? Estavam trollando, pregando uma peça, tá? Were playing. Por que foi o were aqui, professora? Friends é plural, tá? Aqui, ó, a prank on him. Então, ele virou, né? He turned around, but nobody. Então, ele se virou, né? Mas ninguém estava atrás dele, porque ele estava achando que as pessoas estavam trollando ele ali e não tinha nada a ver, tá bom? But nobody was behind him. Then aí foi aí que o que ele fez? Ele percebeu, he realized, verbo regular, tá? What was happening?
What was happening, o que estava acontecendo. Foi aí que ele percebeu o que estava acontecendo, certo? Aqui eu usei bastante o contexto, ok? Para entender o que falar, o que escrever, o que completar aqui, usa muito contexto, mas vez ou outra vem ali um pronome interrogativo, ou uma expressão de tempo, na verdade, que nos ajudam a descobrir qual é o tempo verbal. Mas, no geral, fica mais simples prestando atenção, tá bom? Analisando o contexto para utilizar uma estrutura ou outra. Agora eu trouxe aqui um pequeno quiz para a gente praticar o uso do past continuous e o simple past. Vejam que aqui no início eu tenho a expressão de tempo. Quanto a expressão de tempo é melhor coisa, tá bom? Mas que eu não tenha contexto e pronto. Vejam que eu tenho um while e eu já sei que quando ocorre o uso do while, o que eu vou utilizar na minha oração? Vamos lá? Vai ficar assim. While we were preparing the picnic, it started to rain. Então, enquanto nós estávamos preparando o piquenique, começou a chover, certo? Aqui ficou fácil, porque o que eu tenho aqui na minha oração? While, uma expressão de tempo que indica o quê? Enquanto, durante, naquele momento, digamos assim. Então, cabe uma ação contínua no passado, alright? O outro exemplo, vamos ver o outro exemplo, que nós vamos utilizar ou simple past ou past continuous, tem a seguinte oração. A really interesting person while I was waiting for the bus. Eu conheci uma pessoa muito interessante enquanto já temos o while ali, já temos aqui o present, o past continuous, né, aquela ação que estava acontecendo no passado, né? E daí que eu já sei, por eliminação aqui, já eliminamos o past continuous, eu já sei que eu vou completar com o quê? Was meeting ou met? Let's check it. Vamos conferir. I met a really interesting person while I was waiting for the bus. Ok? I met a really interesting. Aqui vai caber o met porque eu já tenho na minha oração o past continuous. Ok? Mas acontece, professora, o uso do past continuous 2 vezes? Sim. Mas aqui nós estamos vendo o uso do past continuous e o simple past para contar sobre ações diferentes que aconteceram ao mesmo tempo praticamente, ok? Vamos para mais um quiz aqui. Eu tenho o seguinte. I drank my dad's coffee while. O que eu tenho aqui no começo da minha oração? I drank. Drink é o passado do verbo drink. Eu já tenho aqui na minha oração o simple past. Então, tem que ficar atento. E outra coisa que é importante sobre essa oração. Eu já tenho uma expressão de tempo, o while, tá? Então, essa expressão, ela já vai me ajudar, tá bom? Então, quando eu tenho while, eu já sei que eu vou usar o meu verbo no past continuous. Por isso, vai completar o wasn't looking. Vejam. Eu digo, I drank my dad's coffee while he wasn't looking. Então, eu tomei o café do meu pai enquanto ele não estava olhando, ok? Enquanto ele estava distraído, eu fui lá e acabei o café dele. Então, foram 2 ações diferentes que aconteceram assim, uma pertinho da outra, ao mesmo tempo, digamos assim. E por isso que eu vou usar past continuous para indicar a ação que estava acontecendo e o simple past para a outra ação que estava acontecendo no passado. Alright? Eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre o uso do simple past e o past continuous aqui, certo?